Puxa sua cadeira e senta junto comigo nessa mesa. Meu nome é Arielle e esse é mais um episódio do podcast Juntas na Mesa. Esse podcast, na verdade, esse episódio, né? Esse episódio vai ser um pouco diferente dos demais, que geralmente eu sigo muito meu fluxo de pensamento, mas esse episódio, como ele é mais íntimo e delicado que o normal, eu escrevi. Eu escrevi numa caderneta pequena e deu algumas páginas, deu aproximadamente umas 3, 4 páginas. Então eu vou lendo um pouco sobre a minha relação com a comida e como eu sei que nenhuma experiência individual, especialmente de nós, mulheres, que sofremos com a pressão estética, que lidamos com questões com o nosso corpo e com a nossa alimentação, talvez, para não afirmar, mas eu acredito que sim, vocês possam se identificar com a minha história, com a história da minha relação com a comida e espero que seja um bom episódio que sirva de algum aprendizado ou que sirva para que vocês possam se acolher, se abraçar de alguma forma. Vem comigo. Para começar a falar sobre a minha relação com a comida, é preciso voltar muito no tempo. Tanto que eu ainda ou mal tinha vindo ao mundo, pois eu vou falar da minha mãe. Mãe, eu sei que a senhora ouve o podcast e eu sei que a senhora foi tão vítima quanto eu da pressão estética e do racismo. Então, isso não é uma crítica, é uma forma da gente se acolher e se abraçar a partir dessas situações que nós enfrentamos. A forma que a minha mãe aprendeu a lidar com a comida e com o próprio corpo refletiu em mim. Seja pelos aspectos positivos, afinal minha mãe sempre foi a minha maior e melhor referência, mas também pelo lado negativo. Minha mãe engravidou jovem, na mesma idade que eu, inclusive. Ela é uma mulher negra e, por conta do racismo, já tinha a sua relação com a autoimagem abalada, para dizer o mínimo, né? Mas na gestação, o seu corpo mudou muito. E antes mesmo de eu nascer, afinal as pessoas acham que o corpo da mulher é público e parece que piora na gestação. Se sentiram no direito de já tecerem críticas e até ousaram a dizer que ela vomitava para não ganhar peso, sendo que a gente sabe que durante a gestação, nós grávidas, nós mulheres, temos enjoo, nós passamos mal, nós vomitamos, faz parte do processo gestacional. Isso até me fez lembrar uma frase do livro O Mito da Beleza, onde Naomi Wolf diz: a gentileza que as pessoas costumam dispensar aos corpos masculinos não se aplica aos femininos. As mulheres têm pouca privacidade física, cada mudança ou variação no peso é publicamente observada, julgada e debatida. Mas seguindo com a história, a minha mãe ela ganhou peso. E o seu corpo mudou. E desde que eu me entendo por gente, eu vi a minha mãe, por longos anos, brigar com o seu próprio corpo e fazer dietas malucas como recurso. E muito jovem, eu me vi entrando nesse ciclo e seguindo os mesmos passos dela. Parece que a insatisfação corporal ela é herdada geneticamente, passando de mães para suas filhas, de tão natural que se é. Feita toda essa digressão, chegamos à minha história, à minha relação com a comida. Como eu disse, eu entrei muito cedo no mundo da dieta. Então, desde os meus 5 anos, eu tinha desconfortos com o meu corpo. Sofri bullying a primeira vez no primeiro ano da pré-escola e fui chamada de gorda, baleia. Se você foi uma criança normal que tinha um pouquinho de barriga, provavelmente você vai lembrar dessa música. Por volta dos meus 8 ou 9 anos, eu já tinha vergonha da minha barriga e não queria ficar de biquíni. Perceba como eu já era uma presa fácil para cair nesse mundo das dietas. Não demorou muito para que eu começasse a tomar água de berinjela ou chá de porangaba. O tempo passou e meu corpo foi ficando cada vez maior. Apesar de hoje eu ser uma pessoa de estatura mediana, eu fui a criança grande. Sempre estive entre as maiores, não era delicada e pequena como as outras meninas, e isso era desconfortável demais. No início da adolescência,
ou pré-adolescência, eu menstruei e meu peso aumentou consideravelmente. E foi depois de me ver sempre na lista das mais feias da sala, de não ter roupas para vestir que eu me sentisse confortável, de estar inserida na era Tumblr, na cultura emo e ser constrangida por uma vendedora numa loja ao comprar uma calça, que eu decidi levar as coisas a sério. Comecei a cuidar da alimentação e ser mais ativa? Não, né? Eu comecei a passar fome, beber água desesperadamente, acreditando que ela eliminaria toda a gordura do meu corpo que me deixava tão desconfortável. E pior, eu passei a purgar. Foram longos anos assim. Tinham períodos de menos controle e medo, mas eles sempre estavam ali, à espreita. Entre os meus 16 e 17 anos, eu fui morar no Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena chamada Paraí. Ali foram tempos sombrios. Minha mãe e eu adoecemos emocionalmente. Ganhamos peso, mas as dores emocionais de minha mãe se refletiram muito em seu corpo. E foi a partir desse quadro que nós, já totalmente vulneráveis, caímos no vórtice da pseudociência e, numa tentativa de cura para minha mãe, cortamos glúten, lactose e açúcar da alimentação. O resultado? O menor peso de nossas vidas. Mas por que essas dietas funcionam? Não, mas porque estávamos doentes. Houve uma restrição calórica abrupta e porque antes o nosso padrão alimentar era um pouco mais permissivo. A gente não estava olhando com tanto cuidado e respeito para a nossa alimentação. O esperado veio, esse peso não se sustentou. Afinal, aquela dieta ela não se sustentaria por tanto tempo. E o medo de voltar para aquele peso que eu mais sofri era constante. Entrei na nutrição e lá eu entendi que o Lair Ribeiro era o maior picareta. Entendi que os chás e os detox e a água com limão nunca iriam funcionar. E foi aí que essas dietas bem bizarras cessaram. Elas não faziam mais parte da minha vida. Mas o medo de carboidratos e a dicotomia entre os alimentos ainda estavam por aqui. E mesmo com uma melhora significativa e a nutrição tendo me ensinado muitas coisas, agora, de forma livre, sem tantas influências da minha mãe, e eu direcionei a minha insatisfação corporal e a alimentação para o mundo fitness, ou como algumas pessoas costumam chamar, para o wellness. Passei a ir para a academia e acompanhar fisiculturistas no Instagram. E até cogitei entrar de cabeça nesse mundo e concorrer na categoria wellness. Para quem não sabe, tem categorias no fisiculturismo, né? Então, para mulheres tem a categoria biquíni, a categoria wellness, e aí depois eu acho que tem outras e tem uma categoria bodybuilder para mulheres também. Não tenho certeza, mas gente, olha o surto, olha onde eu estava me enfiando. Foi a minha era creatina e shakeira de marca de suplemento na mão. Eu fiquei um pouquinho mais definida, mas adivinha só, também não me sustentei nisso. Algumas pessoas podem pensar: nossa, que falta de força de vontade ou até mesmo de disciplina para sustentar esse corpo. Mas com a cabeça que eu tenho hoje, sei que a culpa ela não é minha, e sim dos métodos. As dietas restritivas, elas não funcionam. E apesar de eu estar com esse corpo mais definido, como eu falei, eu ainda tinha muito medo de comer. Eu sentia culpa e me comparava constantemente, em especial nessa época, com as fisiculturistas que eu acompanhava. Mulheres que tinham tempo, trabalhavam com isso e utilizavam outros recursos para que fizesse com que elas tivessem aquele corpo, sejam desde procedimentos estéticos, cirurgias, a recorrer ao famoso suco ou anabolizantes. Então era uma comparação desleal, desonesta e que ainda me feria muito. Mas quando eu fui migrando os meus estudos para os transtornos alimentares e estudando mais sobre gênero, raça, cultura, ou seja, ampliando também os meus conhecimentos para além das biológicas e casando com as humanas, que eu fui entendendo mais sobre as minhas dores e passei a olhar diferente para a minha alimentação e para o meu corpo. Aí a gente pula um tempinho e vamos chegar ao momento da minha gravidez. Quando eu engravidei, eu pensei, desculpa o palavrão, fudeu. Por muitos fatores, sejam eles financeiros, de trabalho, os meus estudos, afinal a minha vida ia mudar.
Mas um dos fatores que eu mais pensei foi ver um ciclo se repetindo. Eu senti medo de ver esse ciclo se repetindo. Foi o medo do meu corpo mudar, o medo de como eu iria conduzir a minha alimentação, mas eu já tinha mais bagagem, já entendia muitas coisas e consegui passar muito bem pela gestação. Eu me movimentava porque eu me sentia bem, porque eu queria ter um bom parto, eu comia bem para minha mente e para o meu corpo. Mas teve muito trabalho mental, sabe? Todos os dias eu me lembrava o porquê de tudo que eu fazia para não cair nesse ciclo da restrição e da punição. Não era fácil ver o meu corpo mudando e ficando maior, mas não foi o sofrimento que eu achei que poderia ter sido. E eu posso afirmar que foi um dos momentos mais saudáveis da minha relação com o meu corpo e com a comida. Gael nasceu e, segundo as pessoas, meu corpo tinha voltado. Mal elas sabiam que eu estava completamente fora de mim, o famoso puerpério, né? Eu estava magra e, segundo elas, ótima. Mas todos esses elogios me acenderam o alerta da dieta, da mentalidade da dieta. E por vezes eu me peguei pensando de que talvez eu precisasse sim comer menos e treinar mais. Passei a checar mais o meu corpo, então todas as vezes que eu passava pelo espelho aqui na minha sala, eu dava uma conferida na barriga e pensava, nossa, acho que ela tá aumentando. Dava uma olhadinha na bunda e pensava, acho que ela tá caindo. E aí eu comecei a pensar que aquele corpo que as pessoas disseram que voltou, talvez eles estivessem indo embora de novo. E aí isso me acendeu um outro alerta, e foi então que eu entendi que por conta do meu histórico, eu tenho que estar sempre esperta, muito ligada, para não cair nesses comportamentos novamente. E assim eu sigo, em alerta contra a cultura da dieta e não hipervigilante com o meu corpo. Sigo pronta para lutar contra a cultura e não contra mim. Estejamos assim, minhas irmãs, atentas e vigilantes, mas não contra nós, e sim contra a cultura da magreza, essa cultura da dieta, e que sejamos questionadoras, que a gente não aceite essas tendências de corpo assim de mão beijada, mesmo sabendo e mesmo entendendo que a insatisfação corporal dói, elas nos pressiona, nós nos sentimos obrigadas a transformar e a modificar esse corpo. Eu entendo que existe uma construção social, uma conformidade que propicia isso, mas se a gente está em alerta, se a gente fica atenta, é mais fácil da gente conseguir lutar contra isso. Se a gente se une, se a gente busca espaço onde tem mulheres mais parecidas com a gente, mulheres com corpos mais reais, e não esses corpos que só existem nas redes sociais, que só existem nesse mundinho para gerar lucro. E não só um lucro individual, porque eu entendo que essas mulheres, né, essas blogueiras fitness, elas ganham dinheiro individualmente com isso. Mas é como se elas fossem só pequenos peões, bonequinhos de uma grande indústria. Seja a indústria da dieta, a indústria da magreza, a indústria da beleza, e agora como nós conhecemos essa indústria do bem-estar, desse wellness que foi tão distorcido e bagunçado ao longo dos anos, e hoje basicamente a cultura do bem-estar se tornou ser uma mulher magra, privilegiada, porque tem tempo livre e acessos para poder fazer várias modalidades de exercício ao longo do dia, e tem o que as pessoas tendem a dizer como a rotina perfeita, às custas do sofrimento e do adoecimento de outras mulheres que não têm todas essas possibilidades e oportunidades. Bom, esse episódio ele vai ficar um pouco mais curto, porque eu não contei, obviamente, toda a minha história tão detalhadamente. Eu tentei contar assim os pontos principais e desenvolver a partir disso. Como eu disse no início, eu espero que seja um bom episódio para vocês. Eu sei que em algum grau vocês vão se identificar com tudo que eu disse ou com algumas partes do que eu disse. Espero que não tenha dado gatilho em ninguém a partir de algumas coisas que eu falei. Afinal, eu tive uma relação com a comida muito complicada. Teve períodos bem difíceis, bem doloridos. E, novamente, é um constante alerta.
tenho que estar sempre atenta, mas é muito melhor eu estar alerta e atenta para não cair nesse buraco negro, nesse fundo do poço, que é esse ciclo de dietas restritivas, do que eu estar hipervigilante com o meu corpo, do que eu estar me culpando, me culpabilizando, sentindo medo, me sentindo desconfortável de viver dentro desse corpo. Então, como eu disse no final do texto, estejamos assim, minhas irmãs, alertas e vigilantes contra a cultura da dieta e não contra os nossos próprios corpos. Vamos aos recados finais, né? Se você está me ouvindo pelo Spotify, siga aqui o podcast, avalie com 5 estrelas, é muito importante. Comenta aqui o que você achou, qual foi a parte que você mais se identificou, se você se identificou com alguma coisa, comenta o que você quiser comentar, vai ser muito importante. Se você está me ouvindo pelo YouTube também, comenta, eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio, mas pelo YouTube também é importante que você se inscreva no canal e deixe seu like. Então, nos vemos na próxima semana, também na segunda-feira, às 7 da manhã. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.